Samir, traga a próxima estrela de 2025. A patrocinadora do Corinthians quer trazer um novo midiático, tá? Ó, presta atenção. A gente não pode ficar soberbo, né? Com esse final de ano. A patrocinadora do Corinthians quer trazer 2 midiáticos para o clube em 2025. Não estou falando que são nomes, mas assim, são 2 titulares. Um zagueiro e um atacante, tá? Ou meio atacante. Se vai trazer, é isso que eu falo, eu não vou cravar. Mas eu já trouxe essa informação e muita gente confirmou. Eles gostaram muito do retorno que o Memphis deu, tá? O Memphis, ele, enfim, tem dado um retorno de mídia maravilhoso. Eles gostaram da ideia e querem ajudar o Corinthians. Outro motivo que faz a patrocinadora ajudar o Corinthians é o fato do Corinthians ter sido fiel à patrocinadora no momento mais difícil dela, que foi o momento das investigações, de gente presa, aquela coisa toda. Então, isso deixou a relação bem estreita e saudável, tá? Então, a gente vai ter um grande jogador, entendeu? Se vamos ter 2, vai depender muito das negociações. O Corinthians mantém conversas com o Sérgio Ramos ainda? Mantém conversa com o Sérgio Ramos. O Corinthians tem conversa com o Pogba? Nunca ouvi falar, tá? Mas eu não duvido que o Corinthians possa começar a negociar com o Pogba, sabe por quê? Porque essa diretoria, ela ouve muito as redes sociais. E eu vou falar um negócio para vocês, o Memphis Depay é um cara que as redes sociais já sugeriam ele no Corinthians. Digo, o torcedor corintiano, o Memphis lá, ninguém quer o cara. Tô mentindo? Antes do Corinthians contratar o Memphis, antes de eu chegar com a notícia oficial da negociação proposta que o cara tinha gostado, né, que explodiu, foi o dia que explodiu, antes disso, você já via torcedor falando, tem um Memphis aí, sugerindo, o cara tá treinando separado. Vocês viram ele lá? Eu lembro de uma postagem dele em Mônaco, na França. Ele estava em Mônaco, se eu não me engano, não é isso, gente? Me corrijam se eu estiver errado. O Memphis todo fortão, treinando em Mônaco. O cara tá lá, até agora não acertou com ninguém. E eu lembro que eu trouxe, no dia da bomba, eu falei, gente, o Corinthians só tem um rival para contratar o Memphis Depay, só um concorrente, se chama Sevilha. Aí eu lembro que no dia seguinte eu vim com a notícia boa. Sevilha, o Memphis recusou. Porque o Memphis tinha uma proposta para ganhar um pouquinho menos no Sevilha. Ele pensou, vou ganhar menos no Sevilha, que é um clube que eu não vou ganhar nada, não vou chamar atenção. O cara falou, vou viver uma experiência nova e ainda vou ganhar mais no Corinthians. O cara é gênio, entendeu? O cara é gênio, né? Então, assim, eu tinha sugerido ele aqui no almoço da Fiel, Lucas Melquiades, estava em Mônaco. Então, gente, é um cara que em uma praça mesmo, treinando, né? Vocês estão lembrando disso, né? A Carla Viviane. Samir, não sei se você concorda, mas o Fabinho Soldado também foi uma das melhores contratações do Corinthians. Acho que a mudança começou por ele, sim. Eu trouxe esse ponto, Carla. Foi um acerto, foi uma revelação, né? Porque o Fabinho Soldado, aliás, foi bastante criticado quando chegou, que não fazia a função de executivo, né? Ele trabalhava mais na área do scout lá, ele não era o executivo que ia no mercado e tinha os contatos. E ele acertou muito nas contratações. Então, não precisa nem falar que realmente é uma das contratações mais importantes e foi uma revelação, né, do ano, o Fabinho Soldado como dirigente, tanto que tem clubes aí que estão interessados nele. Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre. Vários clubes aí já fizeram contato com o Fabinho Soldado e ele quer ficar no Corinthians. Ele quer colher os frutos, né? Ele acredita que no trabalho do Fabinho Soldado, ele acredita que o Corinthians vai ganhar títulos em 2025 e ele já quer contratar alguns jogadores mais jovens para 2026. Olha a cabeça dele, já está pensando em 2026. Se o Fabinho Soldado, isso é informação exclusiva, tá? Que ele quer trazer alguns jogadores mais jovens, né? Porque o elenco em 26 vai ficar velho. E eu já tinha feito essa análise.
que esse elenco em 26 vai ficar velho. O ano do título com esse elenco é 25. E ele já está pensando, né, em trazer reforços, jogadores mais jovens, principalmente no segundo semestre, já pensando na temporada 26. Então, um cara que está pensando na temporada 2026 é um cara que quer ficar no clube, pô. Não precisa nem dizer o quanto ele é importante para o Corinthians hoje e pretende ficar. Igor Viana, parabéns pela coerência e pela honestidade, Samir. Na minha opinião, o principal nome do ano é o Fabinho Soldado, que acha melhor que o Alessandro. Pô, o Alessandro é ridículo. O Fabinho Soldado é top. E para mim, o principal nome do ano é Memphis Depay. Mas o Fabinho tá na parada aí, tá? Com certeza. Tudo passa por ele. Tudo. Tudo passa por ele. Tudo tem a ver com ele. Tudo é ele. Memphis Depay. Tudo. Se tratando, tô falando da vida, claro. Tô falando de futebol de Corinthians. Se tratando de Corinthians, o nome é Memphis Depay. Eu gravei um vídeo pro UOL, agora eu falei isso. Não adianta comentarista querer lacrar, o bom é o Garro, o bom não é... Não, irmão, o bom não é o Garro. O craque é o Garro, quer dizer, o craque é o Garro, não é o Depay. O craque é Memphis Depay e acabou. Ele que é diferente. Ele que mudou a história do Corinthians no ano de 2024. E eu vinha falando isso para vocês há algum tempo e não estou exagerando. Eu só vou recordar vocês de uma coisa. O Corinthians conquistou hoje a 9ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Sabe quando foi a primeira vitória dessa sequência de 9 jogos? Foi contra o Atlético Paranaense. Gente, deixa o like aí, tá? Foi contra o Atlético Paranaense. Naquele jogo, tá? Olha só o que o Memphis fez. O Memphis abriu, né? Ele abriu uma porta no Corinthians, né? Ele começou a pintar ali um quadro. Ele começou a pintar um quadro naquele jogo e hoje o gol de bicicleta contra o Grêmio foi a assinatura do quadro. Ó, Memphis, tá? O Memphis, o jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro da sequência de 9 jogos, o Corinthians ganhava por 2-0, deixou empatar 2-2, e o Memphis Depay, numa cobrança de falta, onde o Corinthians estava naquele jogo sentindo muito os 2 gols sofridos. Ali, para mim, foi o divisor de águas de tudo. O Corinthians poderia ali ter decretado o seu rebaixamento naquele jogo. Claro que estava muito cedo ainda, né? Estava muito cedo, faltariam ainda 8 jogos depois daquele, mas o astral, a confiança, o Memphis faz o gol, 3-2, o Corinthians ainda marca mais um gol, e a partir daquele jogo o Corinthians engatou a sequência no Brasileiro. Com um golaço do Memphis, de falta, foi um golaço, ele começa a pintar o quadro da virada do Corinthians com um golaço de falta, e hoje ele assina o quadro com um golaço de bicicleta. Memphis Depay é diferente, dentro e fora de campo. Memphis Depay, eu tenho avisado para vocês desde o início com informações exclusivas. Não veio para roubar o clube, veio para trabalhar, veio para curtir. Ele veio para simplesmente querer viver, querer ter uma experiência diferente. E ele está merecendo, porque ele colheu algo ousado, ele colheu uma experiência nova, ele saiu da zona de conforto e ele está sendo feliz, está colhendo frutos. E esse golaço de bicicleta, ninguém mais merecia um gol como esse. O Memphis tem tudo para se tornar um dos maiores ídolos do Corinthians. Se ele continuar no clube, ele tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos do Corinthians. Não só estrangeiro, não. Digo ídolo mesmo, né, no contexto geral. Porque o que ele fez hoje não foi brincadeira. Ele já era, para mim, se você pegar... Você vê como eu não sou hipócrita, né? E tá tudo cravado. Se você pegar a minha análise do primeiro tempo, eu fiz um café do intervalo, tá lá no WhatsApp, no nosso canal de WhatsApp. É só seguir aqui no link na descrição. Eu coloquei no intervalo que o Memphis era o melhor jogador do Corinthians na partida. Porque ele era o melhor já.
Cara, como ele sai da área, como ele arma o jogo. O Memphis é um camisa 10, é um 9, é um 8, é um 7, é um 11, é um Memphis. É um Memphis. Jogador que, meus amigos, para mim, a grande virada do Corinthians foi a contratação do Memphis Depay, porque ele muda o ânimo do Corinthians, tá? Ele muda a confiança dos companheiros. Basta ver que a marcação sempre vai nele e os companheiros começaram a ter mais liberdade em campo, principalmente o Yuri Alberto. E tem vários jogos, eu falei do Racing, o jogo que o Corinthians foi desclassificado, mas o primeiro jogo na Arena, eu vou bater uma foto disso ainda. Tem 4 caras em cima do Memphis, assim, ó, e ele toca a bola pro Yuri sozinho. A confiança, né, o profissionalismo do Memphis Depay, o tanto que ele pode dar de retorno fora de campo, com faixinhas sendo vendidas, enfim, camisas. O retorno dentro de campo, o carisma dele, é um cara fantástico. É um cara que ele, como eu disse aqui, ele joga de 9, ele joga de 7, ele joga de 11, ele joga de 8, ele joga de 10, principalmente. Hoje, ouso dizer que é um dos, junto com o Garro, é o principal armador das jogadas do Corinthians. O tanto que ele sai da área, que ele puxa a marcação, que ele enfia uma bola, ele é realmente um jogador assim fascinante, velho. Um cara que impõe respeito, passar a respeitar o Corinthians dentro de campo, não como clube, como instituição. O Corinthians sempre vai ser respeitado, sempre vai ser grande, isso é indiscutível. Mas dentro de campo, os adversários não estavam respeitando a gente nem na Neoquímica Arena. Então, o Memphis Depay é a mudança de tudo. O Fabinho Soldado tem que dar o crédito para ele também, porque foi o único que segurou o Ramon Dias. Tá? Vocês lembram das informações? Eu disse, o Augusto e os pares do Augusto, os que ficam ali em volta dele, queriam de qualquer jeito a saída do Ramon. Eu nunca cravei saída do Ramon, tá, gente? Essa é a verdade. Pelo contrário, eu disse que ele só ficaria se classificasse para a Libertadores 2025. E foi o que aconteceu. Né? Depois que o time se classificou contra o Bahia, no jogo, na entrevista coletiva, foi a primeira vez que o Fabinho Soldado confirmou numa coletiva que o Ramon ficaria. Então, assim, o Corinthians negociou com outros técnicos porque não estava bom o momento. Ele foi balançando contra o Palmeiras. Se ele não vence aquele jogo, ele cai e tudo muda. O Fabinho Soldado foi o único que garantiu o Ramon no cargo. Senão o Augusto Melo teria mandado ele embora antes do clássico contra o Palmeiras. Enfim, então, mérito não só do Memphis, para mim é o principal. Porque assim, eu fiz os elogios ao Ramon, fiz os elogios ao Fabinho, tem que fazer os elogios a todo jogador que... O Carrilho é o jogador mais importante taticamente do Corinthians. O Yuri Alberto, como corre esse menino. Uma vez eu fiz uma promessa que eu não ia mais falar mal do Yuri Alberto e eu não cumpri. Cara, eu queria cumprir essa promessa. Não falar mais mal desse menino, entendeu? Porque ele sempre se entregou bastante, sempre salvou o Corinthians também, muitas vezes. Então, assim, eu elogiei tudo. Eu elogiei o Ramon, deu crédito para cá, crédito para lá. Mas, para mim, eu vou falar algo de coração aqui, tá? Vou falar algo de coração. Para mim, nada ia acontecer se o Memphis não tivesse chegado. Sério. Eu posso dar a volta em tudo, ser justo e honesto, porque eu tenho que ser sempre, como ser humano, não só como um jornalista, um profissional. Eu tenho que ser honesto. O Ramon tem muito crédito, acertou o time no losango, colocando as peças, os laterais atacando por dentro, o Carrilho, enfim, depois a gente fala do esquema tático, o Yuri se entregando, o Carrilho sendo importante taticamente, mas é uma convicção que eu tenho. Eu não sei se você tem. Se você acha que eu estou exagerando, você pode comentar aqui embaixo. Mas apesar de tudo isso que eu falei, se o Memphis Depay não estivesse no Corinthians, a gente não estaria vivendo o que estamos vivendo hoje, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso dessa forma, tá? Eu penso dessa forma. Fabinho não ia salvar, o Ramon não ia salvar, ninguém ia salvar, velho.
Ninguém. A presença do Memphis em campo, ó, você tem total razão, concordo. Até achei que vocês iam me criticar, pensei que vocês iam falar que eu estava exagerando, verdade.